Jesus é o nosso Senhor. O alimento diário, semana 2, terça-feira. Leitura bíblica. Êxodo 26, do 16 ao 33. Êxodo 27, do 1 ao 2. Êxodo 30, do 18 ao 19. Levítico 1, do 1 ao 13. 2 Coríntios 5, do 1 ao 4 e versículo 18. Ler com oração, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonalidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Senhor Jesus, vamos ler e orar o versículo de Efésios 4, versículo 13. Senhor Jesus, Senhor, leve-nos, Senhor, a chegar à unidade da fé. Senhor, pleno conhecimento do Teu Filho. Senhor, nos ajuda a ter pleno conhecimento. Senhor Jesus, Senhor, faça-nos crescer, faça-nos chegar à perfeita varonalidade. Oh, Senhor Jesus, Senhor, nós precisamos do Senhor para chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Precisamos cada dia mais, Senhor, estar cheios da Tua vida. Por isso, Senhor, leva-nos a estar dentro do Teu encargo, no centro da Tua vontade, para que nós sejamos essas novas criaturas, criadas em Deus, para ser, de fato, útil ao Senhor. Oh, Senhor Jesus, amém. Título de hoje: a visão do tabernáculo, do átrio exterior ao santo lugar. Ontem vimos que Deus nos deu a palavra e o ministério da reconciliação e nos comissionou para reconciliarmos as pessoas consigo mesmo. Isso está no livro de 2 Coríntios 5, 18. Dessa maneira, nossa vida cristã não será estagnada, mas dinâmica. Diante disso, nossa reação deve ser de aceitar a sua comissão, dizendo-lhe sim e amém. Quando o apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, desenvolveu acerca do ministério da reconciliação, devia ter em mente a figura do tabernáculo. Por meio desta figura, veremos os estágios da reconciliação que a palavra nos descreve. O átrio exterior do tabernáculo é representado pelo retângulo maior nesta figura. Nele temos o altar do holocausto e a bacia de bronze. O altar do holocausto é feito de madeira recoberta de bronze, que significa juízo ou julgamento. Sob o ângulo de nossa experiência cristã, em nossos primeiros passos, deparamos-nos com a cruz, na qual Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como holocausto em nosso favor. No Antigo Testamento, já é possível ver a grandiosidade de Deus, pois Ele não exigiu a morte do homem pecador, mas permitiu que fosse substituído por animais tais como bois, ovelhas, carneiros ou cabritos, rolas e pombinhos. Isso está em Levítico 1. Para que seu holocausto fosse aceito, o homem deveria obedecer à lei dos ritos conforme descrito a seguir. Primeiramente, o pecador deveria trazer a sua oferta sem defeito ao Senhor à porta da tenda da congregação. Ali, a oferta receberia um tratamento específico de acordo com sua natureza, isto é, conforme fosse gado, miúdo ou ave. Esse procedimento era para que o pecador fosse aceito perante o Senhor. Isso está em Levítico 1, do 1 ao 3.
Em seguida, o pecador deveria pôr sua mão sobre a cabeça do holocausto para que houvesse identificação e substituição. Esse animal passaria a representá-lo daí por diante. Depois o animal era imolado. Os filhos de Arão, o sacerdote, apresentavam o sangue do animal e os aspergia sobre o altar. Ele era ainda esfolado e cortado em seus pedaços. E os filhos de Arão acendiam o fogo sobre o altar e colocavam em ordem lenha sobre o fogo. Isso está em Levítico 1, do 4 ao 7. Por fim, o sacerdote colocava em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho sobre a lenha. Depois de lavada com água, as entranhas e as pernas eram queimadas sobre o altar. O resultado dessa oferta queimada era subir como um aroma agradável ao Senhor. Dessa forma, o pecador era aceito por Deus. Isso está em Levítico 1, do 8 ao 13. De um lado, podemos afirmar que a oferta era como um dom, pois damos oferta e nos ofertamos para Deus. De outro também, somos um sacrifício, pois assim como esse animal que está sobre o altar precisa ser totalmente consumido, tornando-se cinza, assim também deve ser conosco. Para Deus, esse último estágio de tornar-se cinza é muito importante. Antes éramos os seus inimigos, mas, uma vez imolados, queimados e transformados em cinza, não existimos mais. Outro importante aspecto desse sacrifício é o fato de ser uma oferta de holocausto. Ela era sempre destinada a Deus. Nem o pecador, nem o sacerdote tinha parte nela, pois era exclusivamente para Deus. Nesse sentido, essa oferta representa, respectivamente, a obra da redenção de Cristo, realizada na cruz por nós, e a sua total e absoluta consagração a Deus. Prosseguindo em nossa experiência no átrio exterior, damos um passo adiante e encontramos a bacia, também feita de bronze. Isso está em Êxodo 30, do 18 ao 19. Esse metal, nas Escrituras, sempre representa o juízo e o julgamento de Deus. A função da bacia era para o sacerdote lavar as mãos e os pés antes de entrar no outro recinto que se chama Santo Lugar. Esse utensílio e suas funções nos fazem lembrar que fomos lavados e santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Isso está em 1 Coríntios 6, versículo 11. Com o fim de dar prosseguimento em nossa experiência com Deus, precisamos lavar-nos para ser santificados e justificados e alcançar o estágio seguinte. Muitos cristãos sabem que têm assegurada a salvação de seu espírito, isto é, já passaram pela experiência do altar de holocausto com o Senhor, porque Cristo morreu por todos eles. Contudo, a questão é, o fim de nossa experiência cristã é o átrio exterior? Se pararmos nesse estágio do átrio exterior, apenas festejando e louvando ao Senhor por ser nosso Salvador, e não avançarmos, certamente seremos cristãos carentes de profundidade em nossa experiência com Ele. Devemos continuar em nossa experiência e chegar ao santo lugar, representado pelo segundo retângulo da figura. O santo lugar, associado ao santo do santo, é chamado na Bíblia de santuário. A separação entre os dois era feita pelo segundo véu,
Isso está em Êxodo 26, 33. O santuário compunha-se de 48 tábuas de madeira de acácia, 20 para um lado do norte, 20 para o lado do sul, e no lado do posterior, 8, 6 delas, com as demais e as 2 de canto para reforçar os cantos aos fundos. Essa madeira era nobre, muito resistente e revestida de ouro. O ouro representa a natureza divina e a madeira representa a natureza humana. Por melhor que sejamos, ainda precisamos da natureza de Deus. Por melhor que seja o caráter do homem, o homem sem Deus, ele não é nada. Das 8 tábuas ao fundo, havia 2 que ficavam de esquina, isto é, nos cantos, que representa Cristo, pois ele é a pedra de esquina ou a pedra angular, de Mateus 21 e de Efésios 2 e de 1 Pedro 2. Além disso, também representam irmãos usados pelo Senhor para nos ajudar no aperfeiçoamento de nossa experiência espiritual. Cada uma dessas tábuas media 10 côvados de comprimento e 1,5 côvado de largura. Isso simboliza o tabernáculo como o edifício de Deus, no qual todos nós estamos sendo edificados. Ademais, a medida de sua largura de 1,5 côvado é para lembrar-nos de que, por mais capazes que sejamos, ainda precisamos complementos de um para com o outro, para sermos um número inteiro. Não somos completos em nós mesmos. Em nossa medida, não podemos estar aquém ou além dos outros. Todos devemos ter a mesma medida. Por isso, o apóstolo Paulo disse: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonalidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, não podemos ser muito alto nem muito baixo, pois na edificação a meta é até que todos cheguemos. Sob cada uma dessas tábuas havia 2 bases de prata. Isso está em Êxodo 26, do 19, 21 e 25. Para simbolizar a redenção de Cristo. Isso é Mateus 26. É a redenção que nos separa do mundo. Isso significa que não somos melhores do que os outros. Irmãos, prestem atenção nessa frase. Nós não somos melhores do que os outros. Todos estamos nesse edifício por causa da redenção do Senhor. Caso contrário, jamais seríamos aceitos por Deus. Então, não existe nenhum irmão superior ao outro. O que, de fato, nos diferencia são as nossas personalidades. Mas uma vez incluído no corpo de Cristo, devemos chegar todos à estatura de um varão perfeito, à medida de Cristo. Amém? Senhor Jesus, quero deixar uma pergunta para os irmãos. O que representa avançar do átrio para o santo lugar? Jesus é o nosso Senhor.